sempre que a gente percebe na hora que alguma coisa saiu errada. Às vezes, tudo parece estar indo no caminho certo. Procedimento feito, mesa limpa, cheiro controlado, corte fechado. E mesmo assim, alguma coisa insiste. Parece que o corpo ainda tem coisa para dizer. E a gente não foi treinado para ouvir corpo falando nada, né? Meu nome é Alcides, tenho 47 anos, sou técnico em tanatopraxia e trabalho sozinho numa funerária do sul de Minas. Já fui agente funerário também, mas preferi ficar só no preparo técnico. Mais calmo, mais limpo. Hoje em dia, só entro na parte de drenagem e conservação. Já vai para 9 anos só com isso. Nunca precisei de ajuda. A sala onde eu trabalho é simples. Clara, piso lavável, parede clara, exaustor sempre ligado no fundo. Tudo de inox. Estante com os frascos de formol, glutaraldeído, metanol, tudo etiquetado, sem segredo. Quando tem procedimento, a mesa já fica inclinada, cuba com grade no canto, mangueira conectada por cima. Não costumo me incomodar fácil. Já peguei gente em estado avançado, gente jovem, criança, idoso, acidente, coisa sem explicação. A gente se acostuma a não fazer pergunta demais. O corpo vem, a gente cuida, entrega, pronto. Mas teve uma vez que não foi assim. Era um rapaz novo, 29 anos, acidente de moto. Chegou cedo, vindo do hospital, já limpo. Traumas internos, algumas escoriações visíveis, mas o corpo estava viável para o procedimento completo. Família queria o velório longo, 12 horas. Requisitaram tanatopraxia. A ficha veio com tudo certo. Nome, idade, autorização assinada. Tava certo, tava do jeito que tem que ser. Fui fazendo o que sempre faço. Preparei a artéria carótida, fixei a cânula, abri o ponto de drenagem na veia jugular. Comecei a perfusão com o conservante. Vazão lenta, como esperado. Sangue saindo escuro, espesso, no fluxo certo. Vasos preenchendo direitinho com o produto. Dei o tempo, controlei a pressão, fiz o bloqueio das cavidades com gel fixador. Nenhuma surpresa. Tudo normal. Fechei as incisões com pontos internos. Passei a linha, sequei bem, cimento cirúrgico por dentro, pele limpa, cabelo estava curto, não precisei proteger. Finalizei com a cobertura de gaze, lençol por cima. Deixei na mesa uns minutos enquanto organizava os materiais para lavar depois. Foi aí que escutei. Um som que não tem como confundir. Era o som de líquido batendo na cuba metálica. Gotejamento irregular. Ritmado, meio apressado. Quem faz esse serviço sabe. Não tem outro barulho igual ao de sangue escorrendo e batendo direto no inox. Olhei para trás e vi. A incisão lateral, aquela que eu já tinha fechado, tinha aberto um ponto e estava vazando. Mas não era produto. Era sangue. Não tinha mais de onde sair. Era sangue mesmo. E não devia mais ter. Voltei, abri com calma. Tinha que conferir. Talvez fosse um acúmulo, coisa que a gente às vezes não vê. Mas o vaso principal estava cheio. Cheio com quê? Sangue. A lógica não batia. Se o conservante tinha ido e o sangue tinha saído, de onde vinha aquilo? Sequei tudo. Revisei o bloqueio. Refiz a sutura. Dei ponto duplo. Testei com gás e esperei 5 minutos. Nada. Quando comecei a virar para guardar o frasco de fixador, escutei de novo. Mesmo som. Voltei rápido, levantei o lençol. O corte tinha começado a pingar outra vez. Àquela altura, eu já não sabia se era erro meu. Mas eu conheço meu trabalho. Sei quando tem acúmulo, sei quando deixei coisa mal feita. E aquilo não era nem uma coisa nem outra. Era como se o sangue voltasse, só depois que eu fechava. Terceira tentativa, costura dupla, cola cirúrgica, compressa com vedação. Deixei mais 20 minutos. Nada. Fechei o rosto do rapaz, limpei tudo outra vez, mas decidi não correr risco. Liguei para o pessoal da capela e pedi que vedassem o caixão. Não era comum, mas era o mais seguro. Depois fiquei sabendo.
Parece que, antes de levarem o corpo para o enterro, a família pediu para abrir. Tinha gente de longe que não tinha conseguido ver. Mas quem negou a abertura foi o padre. Disse que o morto não estava pronto para mostrar nada. Nunca soube o motivo. Também não perguntei. Eu só sei fazer isso. Faço bem. Mas aquilo não tem como dizer que foi normal. Quando o carro da funerária saiu levando o caixão, eu ainda estava terminando de jogar água sanitária na grade da cuba. Não sou de ficar remoendo coisa, mas naquela tarde eu lavei tudo 2 vezes. E não era sujeira, era o jeito que o corpo ficou na minha cabeça. Não pelo que tinha acontecido, mas por como aconteceu. Porque assim, o corpo não tinha coloração anormal. Não estava em decomposição, não tinha inchaço, nem sinal de alguma falha circulatória. Era um caso limpo, técnico. Nada que justificasse a presença de sangue ativo depois de drenado. Ainda mais depois de bloqueio completo de cavidades. Isso segura o que tiver para escorrer. O que pingou, pingou depois. E eu não sei te explicar por onde. Tem uma coisa que pouca gente sabe. Quando o corpo responde depois de fechado, geralmente é reflexo de alguma pressão interna mal controlada. Pode ser gás, líquido retido, reação química mal distribuída. Mas não era esse o caso. Não teve refluxo de produto. Não teve formação de bolhas. Nada disso. O que teve foi sangue saindo de novo de um corte que já estava limpo, seco e selado. É aí que a cabeça começa a rodar, porque ou eu tô ficando caduco, ou tem coisa que não depende de mim. E eu não gosto de não entender. Fui no armário, peguei a prancheta com os registros do dia, revisei a ficha técnica, comparei o tempo de perfusão, o índice de pressão arterial estimado, a proporção de fluido conservante. Tudo padrão. Fechei a prancheta, devolvi. Fiquei parado olhando para a mesa. Fazia um calor abafado naquele dia. O exaustor não dava conta direito. Mas mesmo suando, mesmo já com tudo limpo, eu não saí dali por quase 1 hora. E sabe o que eu ficava escutando? Nada. Mas a lembrança do som do sangue batendo na cuba estava mais alta do que o exaustor. Fui para casa mais cedo naquele dia. Não adiantava ficar inventando serviço. Já era fim de expediente. A funerária ia fechar logo depois. Peguei a moto, peguei a estrada de volta com a cabeça zumbindo. Em casa, a TV ficou ligada com o volume no mínimo. Eu nem olhava para a tela. Só fiquei sentado na beirada da cama, pensando no que tinha acontecido, ou tentando não pensar. Porque, sendo bem direto, eu não tenho resposta. Não era sangue escondido, não era acúmulo, não era erro. Se fosse, eu assumia. A gente aprende a engolir quando falha. Faz parte. Mas ali eu fiz tudo certo. Tava do jeito que tem que ser. Na manhã seguinte cheguei na funerária e fui conferir o registro do enterro. A atendente me contou o que houve na capela. A tal tentativa de abrir o caixão, a recusa do padre. Ela achou que era coisa de respeito. Eu não falei nada. Mas por dentro, eu entendi diferente. A sensação que eu tive na sala de tanatopraxia não foi de urgência, foi de interferência. Como se alguma coisa naquele corpo ainda tivesse pendente e talvez não fosse para mostrar. Eu nem sei se eu devia estar contando isso aqui, mas o que aconteceu naquele dia me acompanha desde então, porque não foi exagero, não foi invenção, foi só sangue voltando, quando já não tinha mais por onde. 1 semana depois, a mãe do rapaz voltou na funerária. Não veio brigar nem perguntar nada, só veio agradecer. Disse que tinha ficado bonito, que a expressão estava serena, que o enterro foi como devia ser. Eu só escutei. Balançava a cabeça, dizia, sim, senhora. Fico feliz que tenha dado certo, mas por dentro não dava certo, porque eu sabia que não estava tudo como devia ser. Ela me deu um abraço rápido, coisa que não acontece muito por aqui. E quando virou para ir embora, disse uma frase que ficou na minha nuca como um tapa. Se o senhor não tivesse fechado direitinho, ele ia acabar mostrando o que não podia.
Eu lembro disso palavra por palavra. Ela não falou com medo, nem com revolta. Falou como quem já sabia, como quem viu coisa que não falou para ninguém. Depois que ela saiu, eu fechei a sala mais cedo. Fiquei de frente para a mesa metálica, sozinho. A luz da sala bate por cima, branca, fria. A mesa reflete tudo, até as coisas que a gente não quer ver. E naquele dia, eu lembrei da primeira gota que escorreu. Não foi vazamento, não foi excesso, não foi pressão. Foi como se tivesse escorrido de novo por vontade própria. Você pode até achar que é bobagem. Pode dizer que meu psicológico me pregou peça. Mas tem uma coisa que eu não consigo esquecer. Toda vez que eu fechava, só voltava a escorrer depois que eu virava de costas. O que me incomoda não é o mistério. É o tempo entre o fim do procedimento e o começo do gotejamento. É esse espaço silencioso onde nada devia acontecer. E aconteceu. Tem gente que acredita em energia, em alma, em dívida. Eu não entro nesse tipo de conversa. Mas naquela mesa, naquele dia, eu senti como se o corpo tivesse reagido não por estar vivo, mas por ainda não estar pronto para ser guardado. Como se faltasse alguma coisa. Um acerto, um aviso, uma despedida. Eu nem gosto de falar essas palavras. Não combinam com quem faz o que eu faço. Mas ali não tinha outra forma de pensar. Aquela quantidade de sangue não era de dentro, era de volta. Como se estivesse vindo de onde já tinha saído. Desde esse dia, eu mudei uma coisa no meu jeito de trabalhar. Não deixo mais corpo sozinho na mesa, nem por 5 minutos depois de finalizar. Mesmo quando tá tudo seco, tudo fechado, tudo vedado, eu fico ali, parado, só olhando. Não é por medo, é por respeito. Respeito por aquilo que a gente não vê, mas que insiste. E por mais que o procedimento diga que acabou, o corpo às vezes não concorda. Já conversei com 2 colegas antigos da área. Gente que trabalha em capital, com volume maior, casos mais complicados. Perguntei, disfarçado, se já tinham visto algo parecido. Um deles desconversou. Falou de erro técnico, falou de pressão residual. O outro calou. Só olhou para mim e disse: quando vaza sangue depois de tudo fechado, é corpo que não aceitou. Não sei se ele quis dizer poeticamente ou de forma literal, mas eu entendi. Tem coisa que não é da conta da técnica, nem do conservante, nem da agulha, nem do corte. Tem corpo que parece não querer ir. E você sente isso no detalhe, no som que escapa quando devia estar tudo mudo, no peso da gaze mesmo depois de seca, no cheiro que insiste mesmo com tudo limpo. A sala aqui é bem iluminada, bem arejada, mas às vezes, de noite principalmente, eu fico imaginando aquela cuba cheia de novo. Não de produto, não de água, de sangue mesmo. Aquele som, pingando, recomeçando, do nada. A coisa mais estranha não foi o líquido voltando. Foi a certeza que aquilo só acontecia quando eu virava as costas. Como se tivesse que acontecer escondido. Até hoje eu não sei o que foi. Só sei que aconteceu depois que eu já tinha terminado. E se um dia acontecer de novo, eu vou ficar parado, esperando, para ver de frente. Mas torço para nunca mais ter que ver. Se inscreve no canal, porque tem muito mais relato real, vindo direto de quem viu, ouviu ou nunca mais conseguiu esquecer. Ativa o sininho e comenta aqui embaixo. Você acha que o corpo pode mesmo não aceitar o fim? Eu não sei o que é pior. Se é lembrar do rosto dela daquele jeito, ou saber que fui eu que assinei para deixarem ela assim. Juliane era minha prima. Cresceu comigo, andava descalça pela rua, jogava pedra no portão do vizinho e se escondia atrás de mim quando dava ruim. A gente era quase da mesma idade, mas ela sempre pareceu mais velha que eu. Mais decidida, mais braba, mais certa do que queria. Não era mulher de maquiagem, não era de frescura, não sorria fácil.
Mas quando sorria, era de verdade. Era sincero, era ela. Naquele dia, quando chamaram a família, ninguém teve cabeça para resolver nada. A mãe dela, minha tia, estava com o corpo mole, sabe? Parecia que ia cair sentada no chão da delegacia. O irmão dela tinha ido para outra cidade com o carro da firma. Sobrou eu. Eu não sabia nem o que era preciso numa hora dessas. Nunca fui bom com essas coisas. Mas disseram que precisava alguém da família para assinar uns papéis e resolver a parte da funerária. Fui. Era uma funerária tradicional aqui da cidade, daquelas mais antigas, que fica na beira da Praça da Matriz. O letreiro era de ferro, meio torto. Tinha uns vasos com planta seca na entrada e um cheiro estranho já batia logo que você abria a porta. Não era cheiro de coisa ruim, não. Era produto. Coisa química misturada com flor de plástico velha. Me deu uma gastura que não sei explicar. A moça da recepção me chamou para conversar com o homem que cuidava do serviço. Ele explicou que por causa dos ferimentos no rosto da Juliane, seria melhor fazer um procedimento de reconstrução. Disse que era leve, que era só para suavizar o impacto, que a família ia se sentir mais em paz na hora da despedida. A mãe dela queria ver. Falava isso desde o começo. Eu quero ver o rostinho da minha menina, só mais uma vez. Então eu aceitei. Assinei sem pensar 2 vezes. Só queria ajudar. Só queria fazer direito. Foi aí que ele perguntou se eu queria ver antes, ver se tinha ficado bom. E foi aí que começou. Ele me levou por um corredor estreito, de piso gasto, meio irregular. A luz ali era amarelada, bem fraca, dessas de lâmpada fluorescente antiga. O ventilador no teto estava ligado, mas fazia mais barulho do que vento. O cheiro ficou mais forte à medida que a gente andava. E não era só o produto, não. Tinha um fundo de flor murcha, um cheiro doce que já passou do ponto. A sala era pequena, um cômodo com paredes bege, teto baixo e uma bancada de mármore na lateral. Tudo era limpo, mas antigo. Me lembro de ver uma caixa de luvas em cima de um carrinho de rodinha e umas toalhas brancas dobradas num canto. O ar ali dentro parecia pesado, como se não tivesse circulando direito. E o silêncio, O silêncio era de incomodar o juízo. Quando vi ela ali, deitada, não era minha prima. Era o corpo dela, mas não era ela. A pele estava clara demais, como se tivessem passado pó de arroz. O cabelo arrumado, preso com presilha, de um jeito que ela nunca usou em vida. Mas o pior foi o rosto. Tinha um sorriso leve, esticado nos cantos. Não era de dente, nem escancarado. Era aquele tipo de sorriso que fica só no músculo. Sabe quando a pessoa tenta fingir simpatia na foto? Era isso. Só que ela nunca fez isso em vida. E a pálpebra dela tinha sombra azul clara. Uma cor fria, meio metálica. Juliane nunca usou sombra. Nunca. No máximo um lápis preto mal passado, quando ia nas festas de fim de ano. E os olhos meio abertos. Parecia que ela estava fingindo dormir, mas dormindo do jeito errado. O rosto dela estava simétrico demais, redondinho, alinhado, sem um machucado visível. Como se tivessem redesenhado por cima da pessoa real. Como se tivessem feito ela virar uma boneca. Uma boneca de gente grande. Uma que nunca existiu. Eu fiquei ali parado, sem saber se entrava mais ou se dava meia volta. Não sei quanto tempo fiquei olhando. Só lembro do som do ventilador lá em cima, fazendo aquele barulho seco, girando no vazio. O funcionário falou baixo, disse que estava tudo pronto para o velório, que só iam fechar a tampa depois. Me perguntou se eu queria chamar alguém da família para ver. E aí eu chamei a mãe dela. Minha tia entrou com um lenço na mão, o olho já molhado. Ela se aproximou devagar, deu uns 2 passos e parou. Eu vi quando ela murchou. Foi como se a alma dela tivesse levado um empurrão.
Ela olhou, travou, depois recuou um passo e apertou o lenço no rosto. Por que ela está assim? Ela falou baixinho, mas doído. O funcionário explicou com a maior calma do mundo que aquilo era um procedimento comum. Disse que era para suavizar o impacto, que ajudava muito na hora da despedida, mas minha tia não estava ouvindo mais ele. Ela só repetia as mesmas palavras. Esse sorriso não é dela. Esse sorriso não é dela. Parecia uma criança dizendo que uma boneca veio quebrada da loja. Ela ficou agitada, segurou no meu braço apertando, chorando como se tivessem mexido com alguma coisa sagrada. E mexeram, né? Ela falava, por que fizeram isso? Ela nunca sorriu assim. Isso não é minha filha. E eu só estava ali parado, sem conseguir dizer nada, porque fui eu que assinei aquilo, fui eu que deixei fazerem. Depois daquele dia, eu nunca mais consegui ver boneca em vitrine de loja sem lembrar daquele sorriso. Nem manequim de loja de roupa. Sabe aquele sorriso forçado, com o canto da boca meio puxado? Aquilo grudou na minha cabeça, como se tivessem colocado a expressão errada na pessoa errada. A gente teve que sair da sala, eu e minha tia. Ela já estava tremendo, quase caiu no corredor. O funcionário chamou outra mulher da funerária, que trouxe água, colocou ela sentada num banquinho baixo, de ferro, que ficava ali no canto perto da porta da copa. Ela chorava sem som, só aquele choro que vai e volta, que prende no peito e só escapa quando o corpo não aguenta mais. Eu tentei dizer que aquilo era para ajudar, que foi o que explicaram. Mas como é que explica uma coisa dessas? Como é que defende algo que você mesmo não entende? A verdade é que eu vi antes dela. Eu podia ter avisado, podia ter falado, não tá certo. Podia ter pedido para tirarem aquela sombra azul ou aquele sorriso preso no rosto dela. Mas eu congelei. Fiquei lá, parado, olhando, tentando encontrar a Juliane naquele rosto. E não consegui. Quando o velório começou, umas 4 horas depois, o caixão já estava montado na capela pequena da funerária. Sala estreita com parede branca já amarelada. A luz era quente, meio laranja. As flores vieram num arranjo pronto, com cheiro misturado de rosa velha e vela barata. O caixão era de madeira clara, com detalhe dourado no meio, aberto, do jeito que a mãe dela pediu. Aos poucos o pessoal foi chegando. Amigos, parentes, gente do bairro, um cochichava no ouvido do outro. Muita gente fazia cara de não era para ter sido assim, mas ninguém falava de verdade o que estava incomodando. Só que eu via nos olhos das pessoas que conheciam ela de verdade. Tinham gente que olhava para o rosto e depois desviava. Teve um primo nosso que encostou no meu ombro e sussurrou: "Ela tá bonita, né?" Mas a frase veio mais como dúvida do que elogio. Como se ele quisesse confirmação de que estava tudo bem pensar aquilo. Mas não estava, porque quem conhecia a Juliane sabia que aquele rosto não era dela. Era o que sobrou dela, arrumado para caber num padrão que não tinha nada a ver com quem ela foi. E esse é o ponto que mais me pesa até hoje. Porque no fundo, eu entendo a intenção. Entendo que a funerária quis suavizar o que era duro demais. Entendo que tem gente que prefere lembrar assim, com o rosto limpo, cor leve, expressão de paz. Mas minha prima não era cor leve. Ela era densa, era verdade pura. Se ela soubesse o que fizeram, acho que ela teria virado o rosto de vergonha. A mãe dela não parou de olhar. Ficou as 2 horas inteiras sentada na primeira fileira, segurando um terço, mas sem rezar. Só olhando para a filha como se estivesse esperando ela corrigir aquele sorriso. Eu tentei perguntar depois se ela queria que fechassem o caixão. Ela só balançou a cabeça e disse: "Agora já foi." E é isso que ficou. Agora já foi. Depois do enterro, voltei para casa sozinho. Sentei na beira da cama, ainda com a roupa do velório, e fiquei encarando o chão. Nem chorei. Não dava. Estava tudo preso. Só consegui dormir depois que o ventilador apagou sozinho. A hélice tinha quebrado, travou no meio da madrugada. Ficou só o barulho do silêncio, aquele mesmo da sala da funerária. No dia seguinte, no trabalho, eu fui preparar a massa como sempre.
Mas quando fui botar os pães para crescer no forno, me peguei olhando para o vidro da estufa e tinha um reflexo lá. Não era ela, era eu, mas com aquela mesma expressão que vi no caixão. Um sorriso leve, que não era meu. Parei tudo. Fui no banheiro, lavei o rosto com água gelada. Desde então eu evito vitrine com manequim, evito loja de maquiagem, evito boneca com boca pintada demais. Evito pensar que fui eu quem deixou aquilo acontecer. A Juliane que eu conhecia nunca ia sorrir daquele jeito. Mas agora, se alguém perguntar como ela estava no velório, é isso que vão lembrar. Um sorriso que nunca foi dela. Tem dia que o problema nem é o que tem que fazer, é o que mandam a gente fazer. E a gente obedece, né? Eu comecei ali na funerária meio sem escolha. Foi uma vizinha que arrumou quando meu marido adoeceu e o dinheiro encurtou de vez. No começo, eu só passava pano, arrumava flor, deixava os vidros limpos, nada que desse susto. Mas vai ficando, vai aprendendo, e uma hora te chamam para ajudar lá nos fundos, onde o povo evita passar até de porta aberta. A sala de encasulamento é nos fundos, pequena, abafada, com um cheiro que não importa o tanto que você limpe. Não sai. A gente trabalha com luva, avental, máscara, tudo certinho. Mas tem coisa que atravessa a roupa. O cheiro atravessa, o silêncio atravessa. E às vezes, o arrepio também atravessa. Naquele dia, quem trouxe o corpo foi a sobrinha dele. Homem de meia idade, morava sozinho, tinha perdido a esposa uns meses antes. Parece que teve um problema de saúde e ninguém percebeu a tempo. Quem achou foi o vizinho, mas foi essa sobrinha distante que apareceu para resolver tudo. Dava para ver que não tinha muita intimidade. Estava nervosa, falando baixo e carregando um envelope na mão com tanto cuidado que parecia carta de despedida. Ela entregou o envelope direto para o meu chefe. Mas como era comigo que ia ficar a parte do encasulamento, ele me chamou de lado, mostrou a folha e disse: "Faz direitinho, tá por escrito." E ele foi claro. Era um bilhete escrito à mão, letra firme, sem rasura, dizia assim: "Por favor, me enterrem com a boneca pequena do baú da sala. Coloquem do lado esquerdo bem colada ao peito. E não deixem ninguém abrir o caixão depois." Só isso, sem explicação, sem emoção. Era um pedido simples, mas que pesava. A primeira coisa que me veio na cabeça foi: boneca? Até hoje, a gente já colocou de tudo dentro de caixão. Terço, flor, aliança, cartinha, mas boneca? A sobrinha disse que também achou estranho, mas foi até a casa com a gente. Eu e o Rodinei, que era o ajudante da vez. A chave estava com ela. Casa simples, tudo organizado, sem bagunça. A sala parecia parada no tempo. Tapete limpo, cortina fechada e o tal baú no canto perto do sofá. Madeira escura, tampa com dobradiça. Ela abriu, meio tremendo, e estava lá, a boneca, de pano, pequena, rosto desbotado, mas com cílios colados à mão. Daquele tipo que você sabe que alguém cuidou. E o mais estranho, as costas dela estavam costuradas. Linha branca, cruzada direitinho, como se alguém tivesse aberto e fechado depois. Dava para ver que aquilo não era da fábrica. Foi feito por alguém, na mão. Eu não tive coragem de perguntar o que tinha ali dentro. A sobrinha pegou sem olhar muito e entregou para mim. Voltamos em silêncio. O corpo já estava limpo, vestido com a roupa que ela trouxe. Terno escuro, camisa clara, bem alinhado. Só faltava mesmo o encasulamento, que é quando a gente posiciona tudo no caixão, ajeita o corpo, coloca os itens, as flores e sela a tampa parcial. Era só isso. Era para ser só isso. Eu coloquei a boneca no lado esquerdo dele, como mandava o bilhete, bem colada ao peito. Na hora que fui puxar o braço dele para cima da boneca, para deixar como se estivesse segurando, o cotovelo dele fez um estalo leve. E o braço caiu sozinho, como se tivesse encaixado, abraçando a boneca. Eu congelei.
Não foi movimento forçado, eu não empurrei. O braço simplesmente caiu, fechando em volta dela, e por um segundo me deu a impressão de que era ele protegendo aquilo, como se fosse o último gesto, como se ele estivesse dizendo, deixa aqui. Mas eu tinha serviço, senti o arrepio subir, mas continuei. Ajeitei as flores, cobri com o tecido da tampa e fui pegar a cola da vedação. Foi aí que o rádio chiou. A gente tem um radinho velho ali na sala. Fica preso na parede, quase sem volume, só para fazer companhia no fundo. Normalmente ele só pega louvor. Mas naquele momento, saiu uma musiquinha infantil. 2 segundos. Voz de criança. Instrumento leve. Depois voltou para o que estava. Nem olhei para o Rodinei. Ele também ficou quieto. A gente selou a tampa, prendeu os encaixes e colocamos a faixa do lado de fora. Velório ia ser no salão simples da cidade mesmo, aberto só por cima até a hora do enterro. E pronto, a história acabava ali. Mas não acabou. Eu não contei para ninguém, nem para minha irmã, que sempre quis saber das coisas esquisitas do meu serviço. Nem para o pastor, que uma vez me perguntou se eu achava que trabalhar com isso mexia com o espiritual. Fiquei calada, como sempre. Mas algumas coisas não querem ser guardadas. Elas voltam sozinhas. Uns 3 dias depois, a gente teve uma tarde mais tranquila. Não tinha corpo no preparo, só umas flores para organizar. O Rodinei aproveitou para limpar o estoque da salinha lateral, que é onde a gente guarda pano, arranjos artificiais e algumas peças que sobraram de caixões que ninguém quis. Eu estava tomando um café no fundo, descansando um pouco, quando ele me chamou. Olha o que achei aqui, falou, sem rir, sem tom de brincadeira. Na mão dele estava a mesma boneca, mesma costura nas costas, mesmo pano desbotado, mesmo tamanho. Eu gelei e na hora não falei nada, só olhei. E ele também. A gente ficou alguns segundos em silêncio, como se os dois estivessem tentando confirmar uma coisa que não dava para confirmar. Perguntei de onde tinha saído. Ele respondeu assim: essa aqui estava no armário desde a reforma. Nunca foi usada. Dei um passo para trás, disfarcei. Fui para o banheiro, lavei o rosto, respirei fundo. Não era possível. Eu mesma tinha colocado aquela boneca no peito do homem. Vi o braço dele se fechar em volta. Vi a tampa ser selada. Vi a sobrinha agradecendo, emocionada, dizendo que ele ia em paz. Então, o que estava ali na estante? E se não era a mesma, porque era idêntica? Quem ia deixar uma boneca costurada nas costas num armário de funerária? Fiquei com aquilo o dia inteiro. Naquela noite, sonhei com o estalo do braço dele. Acordei com o som na cabeça, seco, pequeno, mas certeiro, como um aviso. No dia seguinte, cheguei mais cedo. Fui direto na sala de encasulamento. A boneca ainda estava lá. Peguei na mão, virei de costas. A costura estava exatamente igual. Dei um puxão leve na linha. Ela estava firme, muito firme, como se segurasse algo dentro que não devia sair. Ou que alguém não queria deixar sair. Guardei de novo. Fechei o armário. Na hora do almoço, perguntei para o chefe, por curiosidade, se ele sabia de onde tinha vindo aquela boneca ali da sala. Ele respondeu com naturalidade: isso aí estava aqui desde o antigo dono. Ninguém mexe porque dá agonia. Agonia. Essa foi a palavra que ele usou. Nem sabia o que tinha dentro, nem queria saber. Foi aí que entendi, talvez não fosse a mesma, mas não importava, porque o que ficou em mim foi o medo de ter enterrado o homem errado, ou de ter deixado a boneca certa no lugar errado. E pior, talvez aquele pedido todo, aquela urgência de não abrir o caixão, fosse porque ele sabia que, se abrisse, alguém ia reconhecer. Ou pior, alguém ia perceber que o que estava ali ainda estava inteiro. Depois daquele dia, eu nunca mais vi a boneca fora do lugar. Ela continuou no fundo da prateleira, entre um arranjo velho e uma caixa de luvas que ninguém usa. Mas eu nunca mais consegui olhar para ela como antes, porque agora eu tinha certeza do que me incomodava. Não era o fato dela ter voltado, era o jeito como ela tinha ido.
A gente aprende trabalhando onde eu trabalho que tem coisa que precisa ser feita com um tipo de respeito que nem sempre dá para explicar. Não é técnica, não é religião, é só o instinto de obedecer, mesmo sem entender, e foi o que eu fiz. Obedeci. Coloquei a boneca exatamente onde ele pediu. Encostei no peito, do lado esquerdo. Vi o braço cair como se abraçasse. Senti o rádio mudar de som. Fechei a tampa e fui embora. Mas o problema é que até hoje eu não sei o que foi enterrado ali de verdade. Se era só um corpo com um pedido estranho ou se era alguma coisa que precisava ficar selada. Por isso que toda vez que vem alguém com um pedido diferente, qualquer coisa que foge do comum, eu penso 2 vezes antes de julgar. Já colocamos carta, retrato, medalha, chave de casa, até um maço de cigarro uma vez. Mas boneca costurada nas costas, só uma, e uma vez só. Mesmo que ela pareça ter voltado, nunca toquei mais, nem deixei ninguém tirar do lugar. Rodinei de vez em quando brinca dizendo que é enfeite, mas ele não estava ali no momento em que o rádio chiou. Não viu o braço fechar. Não sentiu o frio que eu senti mesmo com o ventilador girando em cima. Às vezes eu penso em abrir a costura, só para ter certeza, só para me livrar da dúvida. Mas é isso que me segura. Porque se um homem adulto, lúcido, escreveu à mão e não deixem ninguém abrir o caixão depois, talvez ele não estivesse pedindo, talvez ele estivesse avisando, e agora eu carrego isso comigo. Não tem drama, não tem resposta, só tem o silêncio daquela sala, a boneca encostada no fundo e um envelope com letra firme que dizia exatamente o que fazer. E eu fiz, obedeci. Foi na 3ª semana que eu estava lá na funerária. Tinha começado fazia pouco, meio por falta de opção mesmo. Sabe quando a gente topa o que aparece porque tem que pagar as contas? Foi assim. Eu já fazia maquiagem em salão, mas a clientela estava fraca. Então aceitei quando a dona da funerária me chamou para ajudar no preparo dos corpos. No começo, eu só ajudava na limpeza. Lavava o rosto, ajeitava o cabelo. Às vezes passava um pozinho de leve, nunca sozinha, sempre com alguém por perto. Mas aí, naquele dia, a outra moça que fazia comigo faltou. E a dona olhou para mim com pressa e disse: "A sala é sua, só é maquiagem leve, uma senhora de idade. Tá ali no fundo já, é só entrar." Quando abri a porta e vi o rosto, me deu um negócio que não tem nome. Era ela, a vizinha da minha mãe, aquela mulher. Era uma senhora de mais ou menos uns 60. Chamava Maria José. Mas ninguém chamava de Maria José, era só a dona do portão branco. Uma casa velha, cheia de mato, do lado da nossa. E durante anos, ela cuspia no nosso portão. Não era figura de linguagem, não. Era cuspida mesmo. Seca, nojenta, por causa de um pedaço de terreno que o pai dela dizia que era deles, mas que, quando o muro foi levantado, acabou ficando com a gente. Eu era criança, lembro da minha mãe falando que a gente não ia brigar por isso. Só que ela não esqueceu. Nunca. Quando eu passava na calçada, ela fingia que ia varrer o chão, mas levantava o pó para cima de mim. Uma vez, jogou um balde de água e disse que tinha escorregado, mas eu sei que foi de propósito. Teve uma época que ela chegou a falar que casa com trinca é igual gente com rachadura, começa a morrer por dentro primeiro. Eu lembro dessas frases até hoje. Eu evitava olhar na cara dela, tinha medo e, sei lá, vergonha também. E agora ela estava ali deitada, em cima da maca de inox, com aquela boca entreaberta, dura, meio torcida, e eu com o pincel na mão. A sala de maquiagem lá da funerária é pequena. Tem um espelho torto, luz amarelada, um ventilador de teto que só gira quando quer, e o ar ali dentro parece que pesa. Tem uma bancada com uns batons, base, pó translúcido, tudo muito limpo, mas tudo muito quente também. Parece que o tempo para lá dentro. Eu fiquei um tempo parada só olhando para ela.
Os cabelos finos, lisos, grisalhos. As pálpebras já estavam fechadas, ainda bem, mas a boca não fechava de jeito nenhum. Eu tentei de tudo. Ajeitei a cabeça dela no travesseiro, dei uma puxadinha no queixo, tentei encostar os lábios um no outro. Nada. A pele estava dura, os músculos da mandíbula estavam rígidos, sabe? Tipo quando alguém está com trismo. Não sei o termo certo, mas parecia isso. Chamei o Thanatopractor, que já tinha feito o preparo do corpo, e ele falou que só com colagem por dentro, um tipo de cola cirúrgica. Disse que era comum e que ele podia fazer depois, se eu preferisse. Mas aí que tá. Eu não queria colar a boca dela. Não era medo, era um incômodo, uma recusa. Como se eu colasse eu ia estar deixando ela bonita. E parte de mim não queria. Só que também não queria desrespeitar, nem a ela, nem a profissão. Aí eu improvisei. Fiz uma maquiagem neutra, nada de cor forte. Usei um batom cor de boca, passei de leve, sem mexer muito nos lábios. Dei uma ajeitada no cabelo, deixei caído dos lados para disfarçar o rosto meio torto. E posicionei o travesseiro com cuidado, tentando manter o queixo mais alto. Foi nessa hora que o estalo veio. Um barulhinho seco, pequeno, mas que pareceu ecoar dentro da sala. E aí a boca dela se abriu de novo, lenta, como se estivesse esperando esse momento. Eu juro, eu olhei para aquela boca e por um segundo tive a impressão de que ia sair alguma coisa dali. Um som, uma cuspida, uma palavra. Qualquer coisa, mas não saiu nada. Fiquei travada. Sabe aquela sensação de que o ar parou? O ventilador ainda girava no teto, mas parecia que o tempo ali tinha congelado. E eu parada, com a mão no pincel e os olhos naquela boca. Não sei quanto tempo fiquei assim. 10 segundos? 30? Só lembro que saí da sala devagar. Fui até a recepção, olhei para a dona da funerária e falei: acho que o cheiro me fez mal, não vou conseguir terminar. Ela não questionou. Só chamou outra menina que estava ajudando no velório do lado. Nunca mais maquiei ninguém sozinha depois daquele dia. E nunca contei para minha mãe quem era a senhora do caixão, nem que fui eu quem passou o batom nela, nem que fui eu quem quase colou a boca. Sabe o que mais me incomoda? É que eu podia ter deixado ela feia. Podia ter borrado, exagerado, feito de qualquer jeito. Mas eu fui profissional, fiz tudo com o máximo de cuidado. E ainda assim, a última imagem que ficou para mim foi a daquela boca aberta. Parecia que ia cuspir de novo. Depois daquele dia, até o jeito de entrar na sala mudou. Não que alguém tivesse dito nada. Ninguém comentou, ninguém perguntou se eu estava bem. Nem a mulher que entrou para terminar no meu lugar falou alguma coisa. Só pegou os pincéis, foi lá e fez. Mas eu sentia que sabiam. A verdade é que ninguém ali estava muito inteiro. Quem trabalha numa funerária aprende a calar, aprende a seguir. E eu achava que estava entrando nisso só pela maquiagem, só para complementar renda. Nunca imaginei que ia ter que lidar com o passado de um jeito tão direto. Eu cheguei a pensar se era coincidência dela ter vindo parar justamente ali, na sala onde eu estava. Mas Campo Grande é grande, sim. Só que funerária boa mesmo, com preparo completo, são poucas. Então, talvez fosse só isso. Ou talvez não. No dia seguinte, a mulher já tinha sido velada e levada para o cemitério da região. Eu não fui. Nem me chamaram, claro. Mas a imagem daquela boca entreaberta me seguiu o dia inteiro. Eu evitava pensar, mas era como se o barulhinho do maxilar ainda estivesse ali, tipo aquele estalo que a gente ouve de madrugada e não sabe de onde veio. Aí, teve uma coisa estranha. No sábado, quando eu fui na casa da minha mãe deixar umas compras, ela comentou do nada: "Você viu que a dona Maria José se foi?" Fiz que não. Fingi surpresa. E ela completou: "Tomara que tenha ido em paz. Mulher carregava raiva demais no peito, morria sozinha ali dentro daquele quintal." Eu quis responder, falar o que eu sabia, que não foi em paz, que nem a boca dela queria fechar, mas engoli. Só que aí minha mãe foi até o portão e apontou para o chão.
Você reparou que ela parou de cuspir aqui faz meses? Olhei. O portão da minha mãe, que antes vivia com aquelas manchas secas, ásperas, estava limpo, não de lavagem, mas de ausência. Fazia tempo que ela não passava ali, e minha mãe disse que achava que ela tinha ficado doente, que ninguém via mais ela sair, que o mato no quintal engoliu até a grade. Eu nem sabia disso. Não sabia que ela já estava sumida. E mais ainda, não sabia o que pensar disso. Voltei a trabalhar na segunda. Fiquei na arrumação de flores e nem toquei na maquiagem. Mas parecia que tudo me lembrava dela. A sala, a cadeira de rodinha, até o espelhinho rachado que eu sempre achava que ia cair a qualquer hora. Na terça, um dos rapazes do preparo entrou na sala e comentou, meio sem querer, meio jogando conversa fora: "Você sabia que a dona do caixão branco foi enterrada com a boca aberta?" Na hora, meu estômago virou. Fingi que não entendi e ele explicou: "A menina que te substituiu disse que tentou colar, mas não segurou. Disseram que a cola escorria. No fim, só deixaram encostada mesmo, mas no cemitério a boca já estava meio caída." Ele riu como se fosse só um detalhe técnico, mas para mim não era. Naquela noite, tive um sonho. Sonhei que eu estava no quintal da minha mãe de noite e ouvia alguém cuspindo atrás da cerca. Eu não via ninguém, só o som. E quando olhava para baixo, tinha aquelas manchas no chão de novo, só que vivas, sabe? Como se cada uma borbulhasse. Acordei com uma sensação quente na nuca, como se alguém tivesse passado a mão ali. Eu sou de boa com sonho, nunca liguei muito, mas aquele ficou e me deu vontade de voltar lá na sala. Na quarta, pedi para entrar um pouco antes. Queria ver a bancada de novo, saber se era só impressão. E foi ali que eu percebi outra coisa. O batom que eu tinha usado nela, um tom clarinho que eu nem gostava, tinha sumido. Não estava no copo dos pincéis, nem na caixa de acrílico, nem nas gavetas. Perguntei para as outras meninas. Ninguém soube. Disseram que talvez tenha secado e jogaram fora. Mas eu lembrava que ele estava novo. Eu tinha usado só uma vez, na boca dela. Pode ser coincidência, mas dentro da minha cabeça não era. Voltei para casa aquele dia com um gosto amargo na boca. Não era metáfora. Era real. Uma coisa seca, como se eu tivesse respirado poeira. Ou, não gosto nem de pensar. Passei a escovar os dentes 3 vezes no dia. Escovar forte, esfregar mesmo, até a gengiva ficar sensível. Como se alguma coisa tivesse grudado ali e eu não conseguisse tirar. Comecei a evitar usar batom. Parei de olhar a boca das pessoas e principalmente passei a pedir para não fazer maquiagem sozinha. Disse que era por segurança, por protocolo, por qualquer coisa, mas a verdade era outra. Eu não queria mais ficar sozinha com nenhum rosto que não me olhasse de volta. Principalmente boca. Principalmente a dela. Depois de umas 2 semanas, a rotina parece que voltou ao normal. Ninguém mais falou dela. Ninguém tocou no nome. E eu me mantive quieta também. Mas uma coisa mudou, mesmo que eu não tivesse falado para ninguém. Passei a evitar velório de gente do bairro. Sempre que chegava alguém conhecido, eu dava um jeito de não ser escalada. Às vezes trocava com outra maquiadora, às vezes fingia estar ocupada com outra sala. Não era medo de encontrar alguém que eu gostava. Era o contrário. Eu tinha medo de reencontrar mais alguém que não me queria bem. E ali, naquele lugar, todo mundo acabava ficando quieto, fechado, com a mesma expressão serena que a maquiagem dava, mas que eu sabia que não era deles. Era minha. Era inventada. Maquiagem para morto é sempre uma mentira bonita. E naquele caso, foi a pior que eu já contei. Teve um dia que fui comprar pão depois do trabalho e a atendente da padaria me olhou com os olhos meio arregalados. Disse que era prima da Dona Maria José. Disse assim, do nada: "Você trabalha na funerária ali da Dom Aquino, né? Ficou boa a pintura da tia. A senhora da maquiagem foi você?" Eu congelei por dentro, mas sorri por fora.
Disse que não lembrava, que tinha muita gente naquela semana. Ela assentiu, mas ficou me olhando de um jeito estranho, quase desconfiado, como se tivesse algo por trás daquela pergunta. Na volta para casa, fiquei lembrando da boca, sempre ela. Aquela boca que não fechava, que parecia que estava esperando só mais um instante para abrir de novo. E sabe o que me passou? Que tem gente que mesmo depois de ir embora, não vai em silêncio. Tem gente que ainda quer deixar marca, nem que seja com a boca aberta. Faz tempo que não vejo mais o portão da minha mãe manchado. Mas às vezes, quando eu passo por lá e o sol bate num certo ângulo, ainda me dá a impressão de que tem uma marca ali. Uma sombra meio torta, bem no lugar onde a gente sempre lavava com vassoura e sabão. E o mais estranho é que hoje, mesmo depois de tudo, eu não consigo sentir raiva dela. O que ficou foi outra coisa. Talvez seja porque, no fundo, ela sabia que ninguém ia querer fazer aquilo por ela. Ninguém ia querer encostar, lavar, pintar o rosto, arrumar o cabelo. Mas eu fui lá. E fui com a mão firme, mesmo tremendo por dentro, mesmo lembrando de tudo, mesmo sem conseguir colar aquela boca.